Literatura é arte, desenho, animação também. O cinema, com seus roteiros e diferentes narrativas, é conhecido como a sétima arte. E uma mídia que reúne todas essas características pode ou não pode ser considerada uma obra de arte? E aí, professor, videogame é arte ou não é arte, na sua opinião? Bom, na minha opinião, ele é arte, mas para muitas pessoas ainda não é considerado. Eu acho que a melhor alternativa para a gente chegar a esse conceito de arte é avaliar os componentes dos jogos, né? Mas quando se fala em game, não é preciso ter uma tela 4K com dezenas de polegadas, nem joysticks ou teclados de última geração. Isso aqui é o que talvez deu origem ao que a gente tem hoje, até com realidade aumentada. Sem dúvida alguma, né? A questão de jogar surgiu muito antes, né, do videogame, que hoje é o sinônimo de game, né? Mas essa questão do que é arte, o que não é arte, às vezes as pessoas elas podem chiar um pouco. Mas se você for olhar, principalmente o RPG, que é o que a gente mais faz aqui no Elysium, ele é um jogo onde existe interpretação. A própria tradução literal, né, de RPG é Role Playing Game, é o jogo de interpretação de papéis. Eduardo, a gente falando aí de RPG, dos board games, esse jogo ele surge a partir de quê? Olha, nos anos 70, teve um pessoal que eles estavam jogando board game, ou seja, um jogo com miniaturas, com tabuleiro, e de repente existia a invasão de um castelo, essa é uma lenda, né, que se conta, assim, e daí eles pensaram, tá, mas e se em vez de a gente tentar entrar com o exército, a gente tivesse um grupo pequeno que achasse às vezes um túnel ou fizesse uma outra missão? Então eles criaram uma narrativa para um jogo que era um jogo de estratégia. Então eu acho que isso que aproxima o RPG de arte, né? Aproxima ele da literatura, por exemplo. Então, nós temos basicamente elementos narrativos, né? Quando vários jogos contam uma história, e isso tem relação com a literatura, por exemplo, e com o próprio cinema, né? E você tem elementos estéticos, tal como o cinema também, né? São as ilustrações, 2D ou 3D, né? E a trilha sonora. Então são uma série de elementos que têm já um viés artístico e que fazem parte do universo dos jogos, né? Uma vez que esses meios, essas mídias, em vários aspectos são consideradas obras de arte, eu vejo que o jogo ele tem muito potencial para, nos próximos anos, virar um consenso como sendo mais uma manifestação artística. As miniaturas são uma questão bem estética, bonita, né? Que o pessoal gosta disso, pira nisso, como gosta nos board games, né? Um pouco até um fetiche, assim, de ser bonito, ser interessante. Mas elas não são imprescindíveis para jogar. O RPG, ele essencialmente é um jogo que ele lida com imaginação e criatividade. Então talvez seja o jogo mais sofisticado que existe, né?